É, galera, a situação complicou para Everton Ribeiro, né? O Flamengo parece que esnobou, né, o fim do contrato do Everton Ribeiro, que mandou a proposta, né, de 2 anos, né? E parece também que resolveu reduzir um pouco o salário, mas o Flamengo ficou muito resistente e não aceita a proposta do jogador. O Flamengo não deu resposta. O Flamengo tinha até a última quinta-feira, né? O contrato do Everton Ribeiro se encerrou no dia 31, né? Hoje já é dia 1º, o jogador já não tem mais nenhum vínculo com o Flamengo, galera. Qual será o destino do Everton Ribeiro? Porque a princípio parece que ele não vai renovar com o Flamengo, né? O contrato chegou ao fim, o Flamengo não deu uma resposta sobre é, a renovação de contrato. Eu acho sim que o Flamengo tá fazendo errado, o Flamengo poderia fazer de forma diferente. E se o Everton Ribeiro tiver de saída, vai ser uma saída assim muito ruim para um jogador que tem muita história no Flamengo. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Flamengo e também sobre o Everton Ribeiro. Com a Roberta Barroso e ela vai trazer as informações que o torcedor quer saber. E o Everton Ribeiro, hein, Roberta? Pois é, Marcela, a hora vai passando e a gente fica olhando, gente, será que o Flamengo não vai anunciar nada, o Everton Ribeiro não vai falar nada? 31 de dezembro, último dia de contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo, e fica essa indefinição se ele permanece ou não no rubro-negro. Vale a gente reforçar que o Everton Ribeiro gostaria de renovar por 2 anos, o Flamengo quer renovar por 1 ano, e aí o Everton Ribeiro chegou a ceder. Então, ok, renovação de 1 ano, mas com metas estabelecidas para uma renovação automática. Só que o Flamengo está em silêncio, então a gente ainda não sabe se o Everton Ribeiro permanece ou não no rubro-negro. O que a gente traz é que nesse tempo que ele ficou no Flamengo, em 7 temporadas, conquistou 11 títulos, entre esses títulos 2 Libertadores. Esse ano ele perdeu a titularidade, seria até um reserva ali de luxo de De La Cruz e Arrascaeta, o De La Cruz que foi contratado agora para essa próxima temporada. A gente aproveita e fala um pouco também no mercado do Flamengo, rubro-negro, que vem conversando há algumas semanas com o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e tem interesse também no lateral Juninho Capixaba. E o Capixaba, esse interesse surgiu porque o Matias Vinha, que pertence à Roma, que o Flamengo está interessado nesse jogador, essa negociação ainda não avançou, até porque a Roma pediu um alto valor, cerca de 11 milhões de euros, e o Flamengo considera esse valor alto. E por isso, então, o Juninho Capixaba do Bragantino no radar também do rubro-negro. Esse é o Flamengo, então, se movimentando no mercado e com esse imbróglio com Everton Ribeiro. Marcela. Em jogos eu não faço jeito. Tá aí, ó, Everton Ribeiro pelo Flamengo em 2023. 62 jogos, 36 como titular, 58%. Minutos por jogo, 54,4, com 3 gols e 7 assistências. O Everton Ribeiro, que era um titular absoluto e deixou de ser nessa temporada de 2023. E agora fica aquela questão, vale a pena renovar? Vale esperar um pouco mais, ver se consegue baixar um pouco do seu salário? Tudo isso é questão que o Flamengo, pelo jeito, ainda não conseguiu conversar com o jogador, porque chegou no seu último dia de contrato e a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o futuro do Everton Ribeiro. Você renovaria, Bubu? Eu renovaria porque o Tite pediu. Se você contrata o Tite, né, é o cara que você mais aposta para ter sucesso em 2024. Ele é o chefe da comissão técnica, é o cara que cuida da parte de campo. Se ele fala, eu quero contar com ele, eu conto com ele vai ser útil, por conta da decisão técnica do treinador, eu faria uma renovação. E ao que tudo indica, o Everton Ribeiro está cedendo em várias coisas, né? Queria 2 anos de contrato, reduz para 1, com metas e tal, talvez até com uma redução salarial, né? Então, acho que a diretoria do Flamengo, ela tem sido, digamos assim, um pouco dura demais, rígida demais, na renovação de jogadores de 2019. Alguns já saíram, Felipe Luiz anunciou a apostadoria, Rodrigo Caio você já sabia que ia sair, outros lá atrás já saíram, o Gerson já saiu e já voltou. Mas há uma cobrança, né, pelos insucessos do Flamengo, de que alguns jogadores já estariam mais acomodados. Jogar no Flamengo você ganha um excelente salário, ganha em dia, o time normalmente ganha muito bicho, o prêmio, né, porque normalmente está disputando os principais títulos. Então hoje é muito fácil, muito jogador quer jogar no Flamengo. Então acho que eles estão tentando, com o Bruno Henrique não foi tão simples a renovação, houve uma discussão muito grande. Na hora que começou a crescer
né, aquela possibilidade, quem sabe, de transferência para o Palmeiras, aí foram lá e renovaram, mas o Flamengo tem feito, assim, digamos assim, um jogo duro com esses jogadores que são ídolos, né, por conta muito de 2019, e não está sendo diferente com o Everton Ribeiro. Acho que a diretoria está testando ele até o limite, como é agora o 31 de dezembro, né, vamos ver. E o Everton Ribeiro está todo o sinal, por enquanto, de que ainda quer ficar no Flamengo, porque o que tem de clube interessado nele não é brincadeira, todo mundo esperando, né, torcendo para chegar 1 de janeiro, para quem sabe ligar para o Everton Ribeiro. Né? Mas agora, Marcela, Rodrigo, faltam poucas horas para acabar o contrato. Horas. Ninguém vai ligar para ele, o Braz agora está pensando na ceia dele, o Landim. Então não vai acontecer nada agora, não vai agora às 8 da noite falar, ó, aceitamos. Olhe, veja bem. Não, ele gostaria de 2 anos, o Flamengo quer 1 ano. Ele aceitou não ter aumento salarial. Parece que não se falou ainda em história de baixar salário. Eu acho que nem o Flamengo tinha pretendido. Mas ele aceitou 1 ano. Então já teve isso. Ele aceitou 1 ano com algumas cláusulas que para poderia renovação caso ele atingisse algumas metas. Isso aí que o Flamengo não respondeu para ele. Ele está esperando essa resposta. Ele mandou lá as cláusulas e tal, o Flamengo não respondeu. Estou achando que não vai virar. Porque essa hora eles... O staff, empresário, etc., começa a ouvir as outras propostas. Vou esperar segunda-feira para ver o que vai acontecer. Ele esteve agora, essa semana, no casamento do Arrascaeta em Punta del Este. Sim. Tinha gente da diretoria lá. Pô, será que entre um drink e outro, fica tranquilo que está tudo fechado? Podiam ter falado para ele. Não falaram nada, segundo o que se divulga. Ninguém falou para ele, fica tranquilo, vamos só esperar virar o ano. Então, eu não estou achando que ele vai começar a ouvir outras propostas. E não são poucas, como disse o Bueno. Sim, claro. Ele seria o cara da janela de transferência do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, a postura da diretoria, como o Bubu estava falando, Mauro, ela te chama a atenção? É uma postura realmente que me parece muito tranquila em relação a essas renovações. Até no próprio Gabigol. A gente estava conversando para renovar, para, logicamente, estender o contrato, porque ele tem contrato até o final de 2024. É o que te chama a atenção? Você acha que deveria ser algo mais efetivo? Eles deveriam conversar de uma maneira mais rápida para fechar essas negociações? Eu acho que não precisava dar essa canseira num jogador como o Everton Ribeiro, caso esteja decidido que vai renovar. Eu acho que até por merecimento, pelo que ele já fez. Por isso que eu estou achando que, faltando poucas horas, que me parece que o Flamengo não vai bater esse martelo. Porque senão Mas assim, você acha que o Flamengo não quer? Eu acho que o Flamengo trouxe o De La Cruz e aí falou para o Tite, ó, já tem bastante talento aqui nesse meio campo, talvez você vai aproveitar, você gosta do Everton, sim, eu me lembro, vou falar para o Tite, você levava ele para a seleção, não que fosse titular, mas levava, deixava de levar outros, então tudo bem que você goste dele. Mas você também, Tite, não utilizou o Everton como titular desde que você chegou, ele não voltou ao status de titular, ele e o Gabigol são reservas do Tite. Com a chegada do De La Cruz serão mais ainda. Vão ser utilizados? Claro, o time vai jogar 70 vezes, 80, sei lá quanto, e tanta competição, uma hora vai jogar um, joga outro, tal. A gente viu aí o percentual do Everton já esse ano, né? Como é que foi nesse entra e sai. Mas não tem mais, assim, aquela força de ser um titular, mesmo com o Tite gostando dele. Então, estou achando que... Acho que a partir de segunda-feira, ou de amanhã, ou de hoje à noite, porque as notícias acontecem, às vezes alguém vai passar o Réveillon com os empresários dele e vai fechar o Everton à noite, porque eles não é possível que estejam animados ainda. Pô, faz uns dias que o Flamengo recebeu essa contraproposta. Ok, eu aceito 1 ano, não preciso ter aumento, é o mesmo salário, mas queria um segundo ano caso eu jogue X vezes, faça X coisas e tal. E não teve essa resposta. Mas o Flamengo não daria uma resposta para o Everton Ribeiro? Será que a diretoria do Flamengo não faria isso? Porque, assim, é até a sinceridade da conversa em uma negociação, é você dizer que quer ou não quer. Exato. Porque você, a partir do momento que você fala não quer, vai viver a tua vida, vai procurar um outro clube. Agora, tem um ponto também que é muito importante aí. A partir do momento em que você fala para o Everton Ribeiro, Everton, pode procurar um outro clube, você sabe que você vai reforçar um outro clube e um rival importante, porque só um time grande consegue ter dinheiro para contratar o Everton Ribeiro.
A diretoria do Flamengo, além de, digamos assim, muito autossuficiente, né? Acha assim, temos um time aqui que todo mundo quer jogar, né? O próprio Everton Ribeiro já declarou isso. Então não temos pressa. Visivelmente ela não tem pressa para acertar a renovação de contrato. E com isso ela ganha tempo, janela de transferências. Então o Flamengo já contratou De La Cruz, certamente tem planos de contratar outros jogadores. O Flamengo tem um poder de investimento muito alto, um clube que fatura 1 bilhão de reais por ano. Né? Então toda janela, a torcida rubro-negra já se acostumou com reforços de alto nível. Gente que está rendendo no topo ali. Ainda mais para um time que foi muito cobrado pelos resultados ruins, ou não títulos, em 2023... Para 2024, a ideia é de fazer mudança. A coisa não deu certo. O planejamento foi feito errado. A diretoria foi muito responsável e criticada pelo planejamento errado. Então, agora eles estão tentando equacionar com o dinheiro que eles têm no mercado, vamos tentar pegar as melhores peças. O De La Cruz certamente foi uma contratação esperada há muito tempo. Então, se pintar uma outra, Everton Ribeiro, deixa aqui na geladeira. A gente fala, é um termo que tem muito, né? Deixa ele na geladeira aqui, põe ele um pouco no freezer aqui, vamos esperar com calma aqui, tá aqui. Se a gente não conseguir nada melhor no mercado, a gente vai lá e renova com ele. Eles têm uma confiança, por isso que eu falei de autossuficiência, uma confiança muito grande de que o interesse do jogador é continuar. O Bruno Henrique foi assim também. O Bruno Henrique tinha muita gente querendo ele, gente pesada, oferecendo grande proposta para ele, e ele tinha como desejo continuar no Flamengo. Ele queria, obviamente, batalhar pelo melhor contrato possível. Sim. E o Flamengo, calma, Bruno Henrique. Não tem tempo, tal, não sei o quê. Até uma hora que houve o tal do denominador comum. Então, a diretoria do Flamengo, simplesmente, ela não tem pressa. Ela confia muito no poderio, no chamariz, o atrativo que é o Flamengo hoje, para ter, digamos assim, a melhor barganha, né? Na hora de renovar ou não um contrato. O Gabigol, como você citou bem, está passando por isso. Né? Hoje parece assim que o Flamengo já não tem essa obrigatoriedade de renovar com o Gabigol porque ele é ídolo, não. O Flamengo não vai ter problema nenhum se chegar no final lá, olha, não está liberado tal, a gente vai conseguir algo melhor, ou imaginamos que hoje podemos pegar um jogador que está numa fase melhor, né? A diretoria está sendo cobrada e acho que isso está se refletindo agora no mercado. E qual clube combinaria com o Everton Ribeiro, Mauro? Acho que tem vários que precisam de alguém como ele. Mas não são todos. Normalmente a gente fala, jogaria nos outros 19. Eu acho que não é bem assim. O Atlético Mineiro acabou de trazer o Scarpa. Acho que agora, por exemplo, o Everton lá já não seria aquele titular absoluto. Já o Filipão já estava pensando em outras coisas. Pensar ele no Palmeiras, não sei se chegaria e entraria aonde. Sabe? Mas tem vários outros. Dorival adora ele. Dorival... O São Paulo é claramente um interessado no Everton Ribeiro. Muito por causa do Dorival Júnior, porque o treinador adora, tem uma ótima relação com ele e gostaria de contar com ele. mas já vi o nome do Internacional, por exemplo, outros clubes grandes do país estão certamente de olho nele. O Corinthians está contratando vários aí, ele já jogou no lateral esquerdo no Corinthians, né? Não seria o caso agora. O Corinthians está procurando alguém para o meio ali, saiu o Renato Augusto. Pode aparecer. Eu acho que ele vai ouvir várias. E aí vai depender dele. Aí vai ser a opção dele. Agora está sendo a opção do Flamengo. Fica aí na sua e tal. Aí depois, não é Flamengo? Eu queria o Flamengo. Aí ele vai se virar e vai ter muita gente namorando com ele. E aí ele que vai escolher. Aí ele vai ver, qual é o clube, qual o potencial de ganhar títulos. Claro, de pagar o salário em dia. Enfim, cidade. Mudar de cidade, não mudar. Ele jogaria em muitos clubes. Emprego, ele não ficará desempregado. Não. Eu fico pensando, se ele iria para um outro clube no Rio de Janeiro. Eu acho que isso não. Eu acho que ele iria mudar de cidade de todo jeito. Qual a tua percepção, Bueno? Eu também acho. Bom lembrar, né? O Everton Ribeiro foi revelado pelo Corinthians, né? Ele era lateral esquerdo quando começou a carreira, né? Então, ele tem, digamos assim, já um histórico aqui em São Paulo. Né? E eu acho que aqui, um jogador do nível dele, você pensa na questão financeira, não é todo clube. Muita gente quer o Everton Ribeiro, mas nem todo mundo vai ter condição de fazer uma boa proposta. Claro. Por isso que eu não citei o Cruzeiro, onde ele foi super bem, foi o melhor do Brasil na época e tal. É óbvio que o Cruzeiro, que ele caberia fácil no time do Cruzeiro. Não sei esse Ronaldo e companhia. No Corinthians ele seria titular também, mas o Corinthians tem esse valor para pagar também? Acho que para pagar salário tem. Já não sei se o Cruzeiro quer. Corinthians? Não, o Cruzeiro, que ele se falou também, olha, lá ele foi super bem e tal, podia voltar. Penso que o Ronaldo não pagaria o salário.
no Corinthians pagaria. O problema do Corinthians é não pagar o jogador, Sim. não pagar luvas. É isso que é o problema. Porque a folha, eles mandaram 6, 7 embora, a folha que era de 20 milhões, 20, baixou. Bom, então tem dinheiro para salário. Mas para o Everton Ribeiro não teria, né? Ele iria pagar algum jogador, não iria pagar para o Flamengo, iria pagar para o jogador, mas ele também poderia abrir mão dessas luvas. Não, então, pois acontece, é. Né? Então, mas eu digo assim, pagar salário no nível do Everton, teria dinheiro sim. O salário que o Gil deixou para trás, Renato Augusto deixou para trás, Juliana, etc. Nesse momento, Augusto Melo já está pegando o telefone. Olha, break, tá? Foi de esporte. A gente vai pro intervalo. Galera, a situação ficou complicada e eu acho, né, que o Everton Ribeiro não permanece no Flamengo. Se fosse de renovar, eu acho que o Flamengo já deveria ter renovado, né, e não esperaria o término do contrato, né? Já acabou o contrato do Everton Ribeiro, o jogador ele aceitou as condições do Flamengo, né? Diminuiu os valores, mas parece que o Flamengo não está interessado em contar com o Everton Ribeiro para essa temporada de 2024. Né? Essa é a verdade sobre a situação do Everton Ribeiro no Flamengo, né? O jogador vai ter que ouvir propostas de outros clubes. Tem muitos clubes do futebol brasileiro que está interessado no Everton Ribeiro. Temos até o próprio Botafogo, né? O Botafogo também está de olho também no Everton Ribeiro, um jogador que pode estar pintando aí em outras equipes, né? O próprio Corinthians também, né? Corinthians também está de olho no Everton Ribeiro, né? E tudo pode acontecer, galera. Tudo pode acontecer com essa situação aí do Everton Ribeiro, né? Agora a gente aguardar para saber se realmente o Flamengo vai fazer isso, né? Não vai querer contar mais com o jogador, o que vai acontecer, porque a gente está nessa, né? A gente não sabe ainda a cabeça da diretoria do Flamengo, mas a princípio parece que a diretoria do Flamengo não quer contar com o Everton Ribeiro para essa temporada, né? Já estamos em 2024. Parece que o Flamengo tá querendo buscar jogador mais jovem, tá querendo rejuvenescer o time. Não sei se o Tite realmente mesmo, como o Ricardo Bueno falou, se o Tite realmente pediu a permanência do Everton Ribeiro. Eu não tenho certeza disso. Ele não tem como a gente afirmar, independente do Tite ter levado o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, isso não quer dizer que ele quer contar com o Flamengo nessa temporada de 2024. Não quer dizer nada. Se ele quisesse realmente ter o Everton Ribeiro era titular. O Everton Ribeiro quase não jogou com ele, só jogou um jogo. Um jogo como titular, apenas um jogo. Então eu acho que pode ter também opinião do Tite também sobre a permanência do Everton Ribeiro, né? Mas eu acho que a diretoria poderia ser um pouco mais clara, né, com o jogador, né? Porque o jogador deixou de ouvir outras propostas para poder priorizar o Flamengo e o jogador acaba e fica sem nenhuma resposta do Flamengo até o momento, se fica ou não. O jogador parece que aceitou ficar um ano, mas a diretoria do Flamengo parece que não está interessada em manter o jogador na Gávea nessa temporada de 2024. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam aí, galera, dessa decisão da diretoria do Flamengo sobre a saída do Everton Ribeiro. Será que Everton Ribeiro vai fazer falta? Na minha opinião, faz falta sim, independente da idade, é um jogador de muita qualidade, pode ajudar o Flamengo, né? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.